Alô, galera do YouTube! E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Hoje vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Vim de preto, tô com a camiseta da juventude lá da nossa igreja. Tá escrito aqui Juventude IPC. E vambora que hoje tem vídeo novo. Já quero te convidar para comentar aí. Comenta aí pra mim, galera. Deixa o like. Eu vou esperar aí 3 segundinhos para vocês deixarem o like. Deixa o like aí pra mim. O like é muito importante. Comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém. Hoje, gente, o tema do vídeo, eu fiz um roteiro aqui. Gente, não tô fazendo mais roteiro na IA, já falei para vocês, porque fica muito mecanizado. Então, eu mesmo vou e escrevo. E aí, eu uso a minha criatividade para poder vir aqui conversar um pouco com vocês. E o tema hoje é um pouco polêmico, mas... o que você faria se eu visse aqui não é uma empresa, mas é como se fosse, e você ouvir isso dentro de uma igreja, gente. Então, esses vídeos agora que eu tô gravando, quero fazer algumas considerações aqui antes de começar a conversar com vocês. Esses vídeos que eu tô gravando, eles vão fazer parte da playlist da minha história no neopentecostalismo, tá? Para quem não viu o antigo vídeo, veja que eu falei, né, que eu fiquei 10 anos na igreja neopentecostal, que eu comecei a assistir os vídeos do Paulo Júnior, inclusive coloquei a foto do Paulo Júnior, acredito que vieram algumas pessoas aqui através dessa foto. Então, se você está chegando aqui através disso, saiba que eu vou conversar um pouquinho, eu vou falar mais sobre esses assuntos e também... E aí lá eu conto um pouquinho, falo um pouquinho da minha história, falo um pouquinho como é que foi, como é que isso se desenrolou. Então, se você quer ver esse vídeo, você tem que ir lá no vídeo antigo, tá? E quero dizer para vocês que a minha intenção não é vir aqui para falar mal de ninguém, não cito nome, não, isso não tem nada de piedade nisso, né? Nós que conhecemos a palavra, isso não agrada o coração de Deus, né? Isso não, a gente não pode fazer isso. Não é do caráter cristão fazer isso. Mas qual é a minha intenção? Vir aqui falar sobre isso. A minha intenção é contar a minha história, contar situações que eu vivi dentro da igreja neopentecostal e contar para vocês e para que de repente você que me visualiza aqui e você tá dentro de um contexto, né, como eu fiquei dentro desse contexto durante 10 anos. No vídeo anterior também eu vou falar que eu não entendia, né, que eu entrei no conflito quando eu saí dessa igreja, porque eu sou dessas, gente, eu sou uma pessoa que eu penso muitas coisas, a minha mente, ainda eu lido com ansiedade também, né, isso também já ajuda um pouco, mas a minha mente passa muita coisa na minha cabeça, então, para quem, né, e ainda sou melancólica, né, então tudo isso ajuda. Então, graças a Deus, o Espírito Santo tem me ajudado a eu lidar com tudo isso. Mas quando eu saí dessas igrejas, eu fiquei muito conflitada. Por que eu fiquei pensando? Por que Deus permitiu que eu ficasse, né? Mas aí eu comentei sobre isso no outro vídeo, que eu entendi quando eu li uma passagem bíblica, e eu entendi por que às vezes as coisas demoram tanto para acontecer, né? Então vai pro outro vídeo, tá, gente? Veja, vai lá. Se você tá vindo aqui de um contexto assim, comenta lá. E também falei que se você tá num contexto assim e se você escuta do seu pastor que você não pode, por exemplo, debater, você não pode questionar, isso é um grande erro, tá? Então, falei sobre isso tudo lá no outro vídeo, tá? Vou falar de algumas coisas que me fizeram sair da igreja, né? O que me deixou irado, que eu não gostaria de sentir dentro de um lugar que é pra gente, né, tá ali buscando e adorando a Deus, e não foi nada bom para mim sentir isso, só que isso só confirmou aquilo que eu já vinha pensando já depois de tempos, né, lendo a Bíblia, tempos buscando a Deus, entendendo o que estava acontecendo, entendendo por que eu estava tão conflitada com as coisas que eu via lá, com os tipos de pregação,
com aquilo que eu ouvia da boca do pastor, né, com as pregações antropocêntricas que estavam muito centralizadas no homem, ao invés de exaltar o nome de Deus, o nome que era exaltado era o nome do homem, que você pode tudo, você pode determinar, né, as orações de eu determino, eu determino, haja não sei o quê, e a gente sabe que agora, sendo de uma igreja reformada, eu que vivi isso e agora estou aprendendo que tudo isso não é bíblico, né? Não é bíblico. Nós não temos o poder de falar haja alguma coisa, haja isso, haja aquilo. A única forma que nós podemos profetizar é pela Bíblia, ler a palavra e profetizar através da palavra, né? Uma vez que nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, aí a Bíblia sim é Deus falando, né? As promessas da palavra, sim, Deus vai cumprir, mas isso se nós estivermos debaixo da obediência, se eu tiver desobediência àqueles que honram Ele, né? Deus, nós recebemos, como é que nós vamos receber algo de Deus se nós não estamos sendo obedientes àquilo que Deus fala na sua palavra, né? Ele diz que aquele que conhece a ele obedece os mandamentos dele, né? Gente, eu só vim entender isso depois que eu tinha esse anseio dentro de mim, né? Eu tinha um anseio, eu tinha muita coisa assim que precisava ser mudada dentro de mim, ainda tenho, né? Porque a gente tá sempre, né? Como eu falei, acho que no outro vídeo, a gente é um eterno aprendiz, a gente tá sempre aprendendo. Aí tem a ver também com a santificação, mas isso também é outro assunto, tá, gente? Isso é coisa que eu tô aprendendo ainda e que eu vou falar quando eu for falar mais sobre questão teológica que eu estou aprendendo também, tá, galera? Porque, como eu já falei pra vocês, eu tenho 2 anos de igreja reformada e uma das coisas que a gente não aprende na igreja neopentecostal, pelo menos aqui eu estava, né? Não sei se você é de alguma e se você aprende, mas o que a gente não aprende é a doutrina, né? A gente aprende a doutrina da igreja do jeito deles, mas não a sã doutrina, que é a doutrina bíblica, é a doutrina da palavra. Então, eu quero ressaltar isso. Então, tá, gente? Não, de forma nenhuma eu quero citar nome de ninguém aqui, porque não é essa a minha intenção. Então, galera, eu quero começar a falar aqui com vocês sobre 3 coisas que me fizeram sair dessa igreja. E eu sei que possa ser que venha, porque uma das coisas que eu quero falar em outro vídeo é o que eu e meu marido sofremos quando a gente saiu dessa igreja. O Alan não é afetado em nada, gente. O meu esposo, nada afeta ele. A vida inteira dele ele é tranquilo, ele é uma pessoa assim que nada, pra ele tá tudo certo sempre. Mas pra mim me afetou bastante. Por quê? Porque 10 anos num lugar, né, gente? 10 anos convivendo com pessoas, 10 anos criando laços com pessoas, convivendo ali com o pessoal, as pessoas me conheciam e conheciam o meu caráter também. E aí, depois que a gente saiu da igreja, a atitude dos irmãos foi uma atitude assim que eu já meio que sabia que quando eu saía, porque eu via quando outras pessoas saíam, eu sabia que isso ia acontecer, mas sentir isso na pele para mim foi bem difícil. Alguns irmãos falam comigo hoje, mas muitos deles começaram a agir de forma completamente diferente comigo e pessoas assim que eu jamais imaginava que isso ia acontecer. E aí depois eu entendi que foi meio que uma manipulação de pastor, né? Que falou coisas da gente, do tipo assim, que a gente poderia desviar outros irmãos também, porque a gente estava saindo, desse tipo de coisa, sabe? E aí eu vi do tipo assim, saíram como rebeldes. Gente, qual é o intuito de eu falar isso aqui? Porque de repente você vive em um contexto assim. De repente você que tá aqui me vendo, que vem aqui me ver, assistir esse vídeo,
Você vive num contexto assim. E esse contexto não é um contexto bíblico, tá, gente? Esse contexto não é um contexto que agrada a Deus, né? Nós não podemos, o pastor de qualquer igreja que seja, se um dos irmãos decidem sair, ele não pode, por exemplo, ir falar para os outros irmãos que os irmãos não podem falar, vocês não devem falar mais com os outros irmãos porque eles saíram. Isso não é uma igreja verdadeira, né? Mas quem faz isso mesmo? Quem faz isso é mais a questão de seitas, né? De que você não pode falar mais com o fulano, porque o fulano vai te desviar. Se ele saiu, então se você conversar com ele, você vai sair também. Então isso não é bíblico, tá, gente? Então, para não ficar muito longo aqui, eu vou contar para vocês 3 coisas que me deixaram muito chateada, e a última dela me deixou irada, que aquilo ali me fez assim dizer, não, isso aqui não é lugar mais para eu estar aqui, eu preciso sair daqui urgente. A primeira coisa foi uma situação em que, só que isso foi bem antes de eu sair, tá, gente? Bem antes mesmo, foi aí uns 5 anos, mas até então, aquilo ali, eu fiquei chateada, mas tipo assim, não me afetou, mas depois, mais pra frente, eu comecei a refletir sobre isso. Houve uma situação comigo com o meu esposo, a gente estava muito envolvido sempre nas coisas, na obra, né? Como eles dizem, a gente estava sempre muito envolvido. E aí, uma vez, o Alan, na época, estava começando ele estava no processo de formatura da área de psicologia, e ele tinha feito um cartão de psicólogo. E aí tinha um irmãozinho assim, muito irmãozinho gente boa, que evangelizava, mas assim, entregava o tal do jornal, né, para as pessoas na rua. E aí o Alan comentando com ele, entregou acho que um cartãozinho para ele de psicólogo. E aí o irmão falou assim, a gente podia entregar aproveitar, né, evangelismo, entregar isso para as pessoas e tal. Isso é dele, né? Na ingenuidade dele, você poderia entregar o cartãozinho para as pessoas, a gente aproveita no evangelismo, a gente entrega para as pessoas, a gente pode... eu não lembro se ele sugeriu de dar para alguém na igreja e tal. E ficou nisso, né, o cartão de psicólogo, porque tem muitas pessoas que precisam, né, fazer terapia e tal, e uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu falava sobre o meu testemunho na igreja de depressão, do que eu tinha vivido, e aí eu via, existia algumas questões, assim, de depressão dentro da igreja, e aí eu vinha algumas irmãs para perto de mim, para saber e tal, eu sempre falava, procura ajuda, para quem não sabe, tá chegando aqui e não sabe, eu já falei sobre questão de depressão em outros vídeos, aí você procura saber aí que tem um vídeo que fala como que eu faço, o que eu tenho feito ultimamente para vencer a depressão, né, como que Deus tem me ajudado, como que a palavra de Deus me ajuda, mas que também eu procurei ajuda psicológica, procurei ajuda terapêutica, né, que isso é importante, muito importante, aliás. Então eu falei nesse vídeo, aí você procura aí e vê o outro vídeo, tá? E aí esse irmãozinho falou, e isso chegou nos ouvidos do pastor. E o pastor chamou eu e a Elaine e chamou a atenção da gente. Ele falou assim, olha, aqui não. Ele falou assim, aqui não. Aqui é somente coisas espirituais. Ele meio que chamou a atenção da gente assim. E aí eu saí da sala assim, meio que pasma, dizendo assim, meu Deus. E o Alan tinha até sugerido de fazer palestra na igreja, de trazer um entendimento para as pessoas sobre as questões de depressão, né? E, enfim, aí aconteceu, isso foi uma das coisas. E aí, assim, eu fiquei muito chateada, mas seguimos em frente, né? E aí, muitas coisas aconteceram, assim, muitas coisas. Mas eu quero trazer algumas para vocês saberem, assim, que isso não é normal, tá, gente? Que uma igreja saudável, uma igreja que não é tóxica, essas coisas não acontecem, tá? Essas coisas, ou então, se acontecer uma situação assim, isso precisa ser sentado, isso precisa ser conversado, isso precisa ser tratado, né? Outra coisa
Outra coisa que aconteceu. Logo, como eu contei no vídeo anterior, que eu e meu esposo, a gente era muito envolvido. E teve uma fase, assim, que a gente começou a entender que eles queriam, pelo que eles, assim, falavam, eles queriam levantar a gente como pastor. E, infelizmente, a maioria das igrejas neopentecostais, ou pelo menos as duas maiores que eu conheço, elas levantam as pessoas para ser pastores e o único curso que eles dão é o curso da doutrina, né, ali da igreja, e também a pessoa fica na igreja sendo preparada e tal, e a gente presenciava isso. Por exemplo, a gente ia na igreja que era sede dessa igreja, e que tinha muitos assim que ficavam ali o dia todo, ficavam servindo o pastor e tudo mais, mas não trabalhavam fora, largavam seus empregos e tudo mais para viver ali, ficava só ali, naquele contexto ali, atendendo e fazendo culto e tudo mais, esperando a oportunidade para ir para outra igreja, para assumir uma igreja. Mas o curso de teologia não se faz nessa igreja, o curso de teologia mesmo, sabe? Estudar teologia, fazer faculdade de teologia. E aí a gente começou a perceber que onde, né, nesse lugar que a gente estava, eles começaram a botar muita gente, começaram a botar muito Alain para fazer cultos. Toda hora o pastor chamava ela para fazer cultos. Eu também, até então eu aceitava, mas depois eu tava vendo assim que eu tava me sugando muito, aí eu parei de fazer, sabe? E aí a gente chegou perto do pastor e falou assim: olha, a gente não quer ser pastor, a gente não tem esse anseio dentro da gente, né? Pastor é chamado, o pastor é um chamado de Deus, o pastor é algo que a pessoa, Deus, eu não sei como expressar isso, mas eu acredito que está muito ligado ao chamado, e ao dom, né, de pastorear. E aí eu e ela falou assim: não, a gente não quer isso pra gente, não. A Rose empreende, eu sou psicóloga de profissão e eu gosto da minha profissão e eu não quero isso pra mim, né? Não quero. Isso não sei se algum dia eu mudar de ideia, eu vou entender que foi Deus, mas por enquanto não. E aí eles começaram a se meio que preparar a gente, assim, no sentido de... Aí um certo dia o pastor ligou pro Alan e falou assim: irmão, você tá na fé? Aí o Alan empolgado falou: não, tô na fé, né? Tô na fé sim. Aí ele falou assim: então esse domingo vamos levantar vocês como evangelista. Aí eu falei: vai levantar a gente como evangelista? Então a gente vai evangelizar, né? Mas eu já até fazia isso. Mas nessa fase, assim, eu tava mais meio que fazendo outras coisas na igreja. E aí ele chamou a gente, falou que a gente precisava ir arrumado e tal, fomos arrumados, aí ele ungiu a gente como evangelista, depois a gente descobriu que era um cargo que ele tinha dado pra gente, para que a gente pudesse meio que assumir uma liderança na igreja, sabe? E aí, um certo dia ele me chamou e falou assim pra mim né, nos dias normais, eu ia de roupa normal, né, nos dias de domingo eu ia mais arrumada, como a gente sempre faz, né? Aí ele me chamou e falou que assim que eu tinha que comprar roupa nova, porque eu andava assim muito simples e que eu tinha que andar mais bem arrumada. E que era bom que a forma que a gente andasse, tipo assim, o jeito, a gente era visto da forma que a gente andava. Então, se a gente queria impor, né, mais autoridade, a gente precisava andar bem vestido. E assim, aquilo ali me corroeu, mas lá fui eu e comprei roupa, né? Comprei roupa. Enfim, aí por final, gente, foi assim o que me deixou mais assim, que me deixou, como eu falei, que me deixou muito irada, que quando eu escutei aquilo, acho que minha bochecha assim ficava vermelha e depois né, meu sangue subia, porque quando ele me falou isso, eu achei aquilo um absurdo. Bem perto da gente a gente já tava decidido a praticamente sair. E aquilo ali foi a gota d'água, porque a gente, depois que ele falou aquilo, eu saí da sala, eu falei: ela, acabou, chega, não quero mais ficar aqui, a gente vai procurar outro lugar pra gente ficar,
porque eu creio que o nosso tempo aqui acabou. Aí ele chamou a gente foi num domingo de manhã, a gente tinha esquecido a chave em casa, a gente era responsável por chegar de manhã e abrir, né, a igreja, o estabelecimento. E simplesmente a chave sumiu. A chave sumiu da mochila, nós procuramos a chave, não encontramos, e eu creio que isso foi assim, Deus que fez aquilo ali para que a gente, sabe, para que a gente ouvisse aquelas coisas ali. Foi Deus agindo, Deus movendo para tirar a gente dali. Aí ele chamou a gente, tínhamos esquecido, não tínhamos a chave e tivemos que pedir para alguém abrir a porta para nós, já que nós éramos os responsáveis, pedimos para outra pessoa abrir, falamos com ele, avisamos e tal. Quando nós chegamos no dia seguinte na igreja, ele chamou a gente e falou várias coisas pra gente, e uma delas foi que ele citou assim, que foi a gota d'água, foi que ele falou assim pra gente: imagine se vocês estão vocês estão em uma igreja na comunidade, e se vocês esquecem a chave, como é que vocês vão se virar? E outra coisa, vocês já pensaram que tudo isso aconteceu porque o diabo, ele quis colocar assim a culpa no diabo, o diabo tá irado porque as pessoas estão, imagine como é que as pessoas vão olhar para vocês. Ele quis dizer assim que aquilo ali tinha sido algo do mal, porque estava para atrapalhar o nosso ministério. E aí por final ele falou assim, e outra coisa, ele falou assim: aqui vocês têm que se posicionar, porque ele falou: senhora, dona Rose, a gente vê muito isso, né? Ele me chamava de senhora, e nessas igrejas as pessoas são educadas a chamar alguém de um cargo mais elevado, a chamar de senhor e de senhora. E aí ele falou: senhora, dona Rose, a senhora não pode mais falar com as outras pessoas como a senhora falava antigamente, a senhora tem que... Aí foi quando ele falou: não é aqui, agora vocês, é como se vocês fossem, o cargo de vocês é como se vocês fossem patrão. Aí ele falou assim: não é uma empresa, mas é como se fosse. Vocês são os chefes e os membros são os funcionários. Gente, quando ele falou isso, acho que naquela hora ali eu tive vontade de falar muita coisa, sabe? Mas assim, Deus, eu creio que Deus segurou ali a minha boca, porque veio na mente de onde esse pastor tirou isso? Porque Jesus não é assim, né? Jesus não é assim. Cristo, quando veio no mundo, quando viveu no mundo, ele era simples, ele era humilde, ele servia as pessoas, né? O maior exemplo que ele deu foi de lavar os pés, um dos maiores, né? Entre tantos outros, mas de serviço, né? Ele lavou os pés dos discípulos e ele falou, ali tinha um significado, né? De serviço, de você servir as pessoas. E aí eu saí daquela sala, ele falou muitas outras coisas, sabe? Que aos pouquinhos eu vou contando aqui para vocês, e que hoje eu ainda sofro assim muitas coisas no sentido assim de essas igrejas, elas tornam as pessoas meio que, sabe, como é que eu vou achar uma palavra aqui para não ficar pejorativa e para não soar assim, mas as pessoas saem de lá doentes, sabe? Eu saí de lá doente, porque eu era uma pessoa extremamente religiosa, sabe? Extremamente religiosa. Eu já falei em outros vídeos que até hoje tem coisas que eu ainda lido com isso, né? O Alan me ajuda muito, os meus próprios filhos, né? O Mateus, ele fala assim: mãe, a senhora eu fiz muita coisa porque a senhora era extremamente religiosa. Então, gente, se você que me visualiza aí, se você tá no contexto, não tenha medo se Deus, ore a Deus, sabe? Ore a Deus, porque eu saí, quando eu saí dessas igrejas, e eu tenho testemunho, assim, de outras pessoas, inclusive, na minha igreja tem uma pessoa que era dessas igrejas, sabe? E que ela conta também o quanto ela foi,
o quanto ela viveu experiências assim, de coisas assim que te prende, coisas que te fazem cativas, ações que eles fazem que deixam você cativas, proíbem vocês de ver muitas coisas, proíbem vocês de verem, por exemplo, outros pregadores. A gente escutava muito, não vejam outros pregadores, porque acho que eu falei isso já no outro vídeo, porque vocês têm que imitar o fulano de tal. Não, gente, a única pessoa que nós temos que imitar é Cristo. É a única pessoa que a gente tem que imitar é Cristo. Obviamente, quando a gente vê outros pregadores, a gente precisa filtrar, né? A gente precisa saber se... Hoje em dia, eu não vejo outros pregadores, qualquer pregador não, sabe, gente? Os pregadores que eu mais vejo hoje em dia é Hernandes Dias Lopes, que eu sempre falo sobre ele. Vejo Augusto Nicodemos e vejo Paulo Júnior, que foi um dos que me ajudou muito a sair dessas igrejas. Outros pregadores eu analiso bem, sabe? Eu filtro bem. Hoje em dia eu sou bereana. Se eu vejo que tá indo pro lado do neopentecostalismo, lado de prosperidade, lado de coach, eu já paro de ver. Na hora eu paro de ver, gente, porque isso me prejudicou demais. E, enfim. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, contando um pouquinho da minha experiência. Vou contar mais nos próximos vídeos e vou contar mais experiências. E de novo, se você está num contexto assim, não tenha medo. Procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja batista reformada. Procure uma igreja presbiteriana reformada. Sabe, uma igreja que pregue a palavra de verdade, que seja cristocêntrica, que pregue a Bíblia, sabe? Que tem escola bíblica dominical, tem muitas igrejas boas por aí, tá? Então é isso, gente. Por hoje, esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou continuar contando a minha história. Certamente, gente, eu vou gravar vídeo aí de empreendedorismo. Eu acho que eu falei no outro também. Teve uma menina que me perguntou aqui sobre questões de vender fiado. Acho que eu falei no outro vídeo, gente. Não liguem se eu já falei. Mas eu vou gravar um vídeo somente sobre isso. E isso vai estar lá na playlist. Agora eu vou separar por playlist. Isso vai estar na playlist de empreender, tá? Então, é isso por hoje. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!